Bom, nós vamos meditar agora na Palavra de Deus. Eu quero entrar num estudo junto com vocês aí de casa. E se você tem a sua Bíblia, já abra ela comigo aqui em 1 João, primeira carta de João, no capítulo 4, no versículo de número 7. 1 João, capítulo 4, versículo 7, onde nós vamos aqui ter um ensinamento a respeito de alguns mandamentos do Senhor que são essenciais nós conhecermos e essenciais serem colocados em prática na nossa vida para que possamos alcançar os benefícios que Cristo conquistou para nós, né? Então ele diz o primeiro assim, ó, versículo 7, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Bom, a Bíblia começa falando acerca do amor. Aliás, toda a palavra de Deus, ela é resumida no amor. O versículo-chave da Bíblia, que a gente sempre cita, João 3,16, a Bíblia diz que Deus amou o homem de tal maneira, eu sempre me expresso aquela tal maneira, né? Quando fala tal maneira, a gente abre os braços. Por quê? Porque é uma maneira muito grandiosa de se amar. É uma maneira muito incondicional, né? É um amor que não precisou de condição para acontecer. Deus havia criado o homem, colocado o homem lá no Éden, preparou para o homem tudo que era essencial para que ele pudesse desfrutar de uma vida completamente abundante. Tudo que o homem necessitava, o homem no sentido genérico, né? Adão e Eva necessitava, estava ali no Éden. O Adão, ele tinha domínio sobre todas as coisas. Deus tinha dado o domínio da criação ali nas mãos de Adão. Preparou tudo o que era necessário para que Adão, ele tivesse. E o que Adão, ele fez, né? A gente sabe, Adão e Eva pecaram, erraram, desobedeceram a Deus comendo do fruto proibido, da árvore da ciência do bem e do mal, que diz as Sagradas Escrituras que ficava no centro do jardim. E através dessa situação entrou então o pecado no mundo. O pecado que não era conhecido, mas foi conhecido por intermédio da atitude errada de desobediência de Adão e Eva. Então o pecado entrou no mundo, nos separou o homem da presença de Deus. Ali o homem aprendeu o que era o sofrimento de ter uma vida longe da presença de Deus. E aí o que Deus ele fez? No plano perfeito, a gente chama de plano perfeito de Deus. Por mais que o homem errou desde o início com Deus, em Adão e Eva, e aí foi nascendo filhos e filhas, e a gente vê ali durante toda a criação, durante toda a história bíblica, que desde que existiu o ser humano na face da terra, o homem sempre tem falhado para com Deus de alguma maneira, de alguma forma. Mas Deus nunca falhou e nunca deixou de amar a humanidade. Por isso que a Bíblia fala que Deus, ele não só tem amor, mas a Bíblia diz que Deus, ele é o próprio amor, né? É a pessoa de Deus, ela é feita de amor, porque por mais que o homem, o ser humano, seja infiel, por mais que o ser humano, né, não cumpra muitas vezes a parte da aliança com Deus, né, Deus continua ali expressando o amor, derramando amor, se inclinando até nós todos os dias. Então, o resumo da Bíblia de João 3,16, o versículo-chave, porque Deus amou o mundo de tal maneira, olha que maneira grandiosa, não olhando todas as vezes que o homem virou as costas para ele, né? Lembra que falamos na semana passada, falamos a respeito de Jeremias, capítulo 32, versículo 33, que Deus ficou entristecido com o povo dele, o povo de Israel, porque Deus queria que eles olhassem para Deus, e porque Deus queria falar, porque Deus queria ensinar o seu povo, mas Deus falou assim, olha, eles viraram para mim as costas e não o rosto, né? Deus queria falar, queria ensinar, queria mostrar verdades, um caminho mais perfeito, né? Um caminho excelente para eles, mas o que eles faziam? Viravam as costas para o nosso Deus, mas Deus sempre estava ali, ó, inclinado a ouvir o clamor deles. Quando eles lembravam do Senhor e eles clamavam a Deus, Deus na sua infinita misericórdia, infinita bondade, se voltava para ajudar a eles. Isso a gente vê propriamente falando, vamos marcar aqui 1 de João, porque a gente vai voltar, né? O que a gente faz de sexta-feira é até um estudo da palavra de Deus, mas a gente vê propriamente dito aqui no livro de Salmos, me fez recordar esse livro de Salmos, deixa eu só ver se é o 107 ou 117 e eu já passo para vocês aqui que pregando a gente vai lembrando, né, de outras situações que aconteceu na Bíblia, mas eu creio que é o Salmo 107, é isso mesmo, ó. Salmo de número 107, a Bíblia fala da bondade de Deus aqui em proteger os viajantes, os encarregados
encarcerados, os doentes, os que navegam e, em geral, a todos os homens. Então, a Bíblia diz assim, olha, no versículo de número 4, falando a respeito do povo de Deus, andaram desgarrados pelo deserto, por caminhos solitários, né? Não acharam cidade que habitassem, famintos e sedentos, a sua alma neles desfalecia. Então, aqui ele está contando a respeito do povo de Deus que estava ali numa peregrinação no deserto, estavam sedentos, estavam famintos, não estavam encontrando habitação onde eles pudessem estar seguros no deserto, né? Falamos há muito tempo atrás a respeito de que o deserto não é um lugar para se viver. O deserto é onde tem animais peçonhentos e venenosos. O deserto é onde a pessoa sofre todos os danos da natureza. O sol quente do meio-dia, como também aquele frio escaldante da madrugada, como tempestades no deserto. Então, o deserto não é habitação de ninguém. Deserto é só passagem, mas aquele povo estava habitando no deserto, mas não tinha habitação. Então eles estavam vivendo numa sequidão, estavam vivendo ali famintos, estavam vivendo ali desarraigados. Por quê? Porque não ouviam a Deus, porque viravam as costas para os ensinamentos do Senhor Deus. E quando a gente fala de virar as costas para os ensinamentos de Deus, nós podemos falar também no dia de hoje. Muitas pessoas têm virado as costas para esse ensinamento das Escrituras, ou diz, não, eu só ouço a palavra se for na boca de fulano, se for na boca de ciclano, ou daquele grande homem de Deus, ou se a palavra sair da boca daquela grande mulher de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você, não existe grande homem de Deus, nem grande mulher de Deus. Existe um Deus grande dentro de uma mulher e um Deus grande dentro de um homem. Então, quem é grande é Deus. Então, você tem que ouvir a palavra que sai da boca de Deus. Não importa quem está à frente ali pregando naquele momento, seja pastor Iara, o pastor Israel, missionário R.R. Soares, o pastor Jaime, o pastor Thaís, o pastor Hilton, o pastor Rogério, quem estiver naquele momento transmitindo a mensagem do Espírito Santo é digno de aceitação, de você ouvir. Você vai na igreja, é o pastor que está pregando, naquele dia é o obreiro que Deus levantou para trazer a palavra. Toda a palavra de Deus é para ensinamento, toda a palavra de Deus é digna de aceitação, porque ela vem para nos instruir, ela vem para abrir os nossos olhos, ela vem para mostrar o caminho certo que nós devemos andar, né? E aí o que acontecia? O povo não queria ouvir a Deus, né? O povo muitas vezes não queria ouvir os profetas de Deus, os profetas que Deus mandava, e o povo perecia. Então nós precisamos acordar para isso, para ouvir os ensinamentos, para ouvir a direção de Deus. Olha, meu amigo, minha amiga, você, eu e você, não iremos muito longe se nós não ouvirmos a instrução de Deus, porque a instrução de Deus para nós, ela é o combustível, né? Se você não colocar o combustível no seu carro, você vai ficar no meio do caminho. E ali, às vezes, no meio do caminho, onde não tem posto de gasolina, que você não vai conseguir encher facilmente ali o seu carro, não vai conseguir conduzir, vai ficar à mercê de todas as situações que acontecem na vida, né? O que acontece hoje aí nas grandes cidades, principalmente, né? Acabou a gasolina, fica à mercê da bandidagem, fica à mercê ali de à noite passar a correr risco com a sua família, porque faltou combustível. Muitas pessoas espiritualmente estão faltando a ela o combustível para ela prosseguir, que é os ensinamentos, que é a direção, que é a fé. E a fé ela é produzida por conhecer as Escrituras Sagradas. Não há outra maneira. A fé vem pelo ouvir, a fé não vem pelo pedir. Muitas pessoas estão equivocadas, estão pedindo a Deus, Deus aumenta a minha fé. A fé não vem por pedir, a fé vem por ouvir e pelo ouvir a palavra do nosso Deus. Então os ensinamentos fazem completamente a diferença na nossa vida. Vai instruir, vai capacitar você, vai trazer para você sabedoria, como você saber agir nos momentos de lutas da vida, de crises da vida que você enfrentar, porque a crise ela vem para todo mundo. Agora, se você não tiver instrução, você vai se sentir fraco diante das crises, você vai se sentir sem saída. Você precisa da instrução do nosso Deus. E o povo, então, o que fez aqui no deserto? Virou as costas. Era para eles estarem no deserto? Não. Eu volto a repetir, deserto não é lugar de habitação. É para você estar vivendo no deserto? Muitas pessoas dizem, pastor, a minha vida parece que eu estou vivendo no deserto, eu estou no deserto. Não era para você estar vivendo nesse deserto, né? Por que você está nesse deserto? Deserto é só lugar de aprendizado de passagem, não é lugar de habitação. Jesus passou pelo deserto para ser tentado pelo diabo, mas ele não viveu no deserto, né? Porque o deserto foi um lugar de aprendizado. Então é um lugar onde nós passamos, deserto significa lutas que nós passamos, significa ali as tentações
tribulações que nós iremos passar, mas que com a palavra e os ensinamentos no coração, nós iremos vencer. Habitando no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, nós estaremos seguros, guardados de todo mal. Então ele diz assim, ó, andaram desgarrados pelo deserto por caminhos solitários, tá vendo? Estavam sozinhos. Quando eles mais precisavam, não tinha socorro, não tinha ajuda. Não acharam cidade que habitassem. Estavam vagando, estavam andando de um lado para o outro, mas não estavam encontrando habitação segura. E aí diz no versículo de número 5, famintos e sedentos, a sua alma neles desfalecia. Pastor Israel, hoje nós encontramos muitas pessoas assim, né, que estão vivendo no deserto que não era para viver. Estão famintas da palavra, estão sedentas, mas elas não conseguem enxergar que o que elas estão precisando neste momento é colocar os ensinamentos que Deus tem dado a ela em prática para que, de verdade, a vida delas possa ter uma mudança completa e a alegria seja completa também. Até porque, pastor Yara, o deserto é um lugar onde há ausência de vida. Ali só há fraqueza. Ali as coisas no deserto morrem, elas desfalecem. Por isso que a pessoa ela tem que procurar ir além desse deserto. Tudo bem, ela está enfrentando um deserto na vida, a vida dela está como um deserto, mas Deus oferece a nós a água viva, exatamente aquilo que é escasso no deserto, aquilo que não existe no deserto é aquilo que Deus tem em abundância. Pastor Yara, ele é a fonte. O próprio Senhor Jesus, uma certa vez, ele se colocou diante de todos na festa da Páscoa e disse: quem tem sede, vem a mim e beba. Ele é a fonte, ele faz esse convite, né, pastor? Está com sede, venha e beba, né? Mas muitas pessoas, mesmo com sede, ela deixa o orgulho entrar no coração e ela não se recorre a Jesus. Ela não quer vir, ela não quer beber e vai continuar tendo sede. Até quando? Até quando a pessoa deixar o orgulho de lado e reconhecer que ela precisa andar com Deus. E aí diz aqui no versículo 6 assim, ó, e clamaram ao Senhor na sua angústia. Ah, aqui lembraram de Deus, pastor Israel, né? Aqui, quando eles se viram ali no momento de angústia, se viram no momento de sofrimento, se viram ali no momento de dor, eles lembraram de Deus. Aí diz assim, ó, e clamaram ao Senhor na sua angústia e Ele os livrou de suas necessidades. A gente percebe, pastor Israel, que Deus ele está sempre presente, como falamos no início do programa. Deus ele não só tem amor, como Ele é o próprio amor. Ele é o amor que se inclina, Ele é o amor que perdoa, Ele é o amor que está disposto a levantar, que está disposto a ajudar, que está disposto a perdoar quantas vezes for necessário, porque a vontade dele é que nenhuma pessoa venha se perder. Então olha que amor é esse, né? Então a Bíblia diz que quando clamaram ao Senhor na sua necessidade, Deus livrou ele de todas elas. E é importante que se frise o seguinte, pastor Yara, que esse deserto que essa palavra está nos mostrando é o deserto do afastamento de Deus. Não é um deserto para um aprimoramento da fé, sabe, para uma preparação como o que Jesus enfrentou antes de assumir o seu ministério neste mundo. Não, esse aí é um deserto do afastamento de Deus. Quando a pessoa se afasta de Deus, ela está se afastando da vida. A vida dela terá ausência de vida. O próprio Senhor Jesus, ele disse assim, olha, se você não comer do pão que eu der, da água que eu, não beber da água que eu der, não comer da minha carne, não beber do meu sangue, em vocês mesmos, ou seja, a pessoa afastada de Deus, pastor Yara, ela acha que porque ela tem isso ou aquilo, porque ela tem uma boa profissão, porque ela tem dinheiro, porque ela tem, sabe, coisas materiais, ela acha que não precisa de Deus para nada. Então, ela se afasta de Deus e ela não percebe que a vida dela vai para um rumo de deserto, de escassez espiritual, de uma morte espiritual, em que ela vai ali perecer nesse deserto. Esse afastamento de Deus causa um grande deserto onde só vai haver ossos secos, pastor Yara. Isso é algo muito sério, pastor Israel. E a Bíblia, quando ela traz para nós ensinamentos, os ensinamentos da palavra são para nós mandamentos, né? Porque toda a palavra de Deus revelada ao nosso coração é um mandamento específico do Senhor para ser colocado em prática, como o pastor Israel citou ainda há pouco, né? Aquele que não come, não bebe do corpo que Deus mandou, né? O próprio Senhor Jesus falou para fazer isso em memória dele.
dele. E aí a pessoa não faz, ela fica alheia a esse mandamento do Senhor. Ela vai enfraquecendo na fé, porque é um mandamento que ela não está colocando em prática. Jesus diz, fazei isso em memória de mim. E a pessoa não faz, não participa da ceia, está alheia aos ensinamentos de Cristo. Estou falando aqui da questão da ceia, mas para exemplificar aqui quantas revelações, quantos mandamentos Deus nos tem dado, e muitas vezes nós não temos atentados para esses ensinamentos, não temos atentados que todo o ensinamento de Deus é para nós um mandamento, é para nós uma voz de comando para produzir frutos na nossa vida, né? Então aí ele diz aqui assim no versículo 7, ó, e os levou por caminho direito. Olha que coisa bonita, quando eles clamaram, Deus livrou eles no mesmo momento de todas as necessidades, porque Deus é o Deus de toda a provisão. A Bíblia diz que o filho do leão sofre fome, padece, mas os filhos de Deus, esse aí, eles têm o socorro de Deus, têm a provisão de Deus na vida dele, né? Então ele diz aqui assim, ó, e os levou por caminho direito para irem à cidade que deveriam habitar. Então, pastor Israel, é interessante notar no versículo de número 7, que a Bíblia fala que quando eles clamaram, Deus levou eles por caminho direito. Então, se levou por caminho direito, é porque outrora eles estavam por caminhos tortuosos, né? E onde eles deveriam habitar, deviam, ó, para irem à cidade que deviam habitar. Então, ou seja, eles não estavam habitando na cidade que deveriam, eles estavam no deserto. Era para estar no deserto? Não, não era a cidade que Deus tinha preparado para eles, né? Estavam passando, deserto é lugar de necessidade. Então, estavam passando necessidade porque não estavam ouvindo a Deus. Mas quando inclinaram o coração para ouvir a Deus, Deus levou no lugar onde eles deveriam já estar habitando. Porque Deus, pastor Yara, Ele tem o melhor para nós. Quando a pessoa, ela observa a palavra de Deus, pastor Yara, a Bíblia diz que na palavra dele não vai haver lugar ruim, não vai haver mortandade, não vai haver sofrimento para a pessoa. Quando a pessoa, ela obedece, ela anda na retidão do caminho que provém de Deus, e ela não se deixa levar, ela não se deixa influenciar pelas coisas erradas desse mundo, então com certeza Deus tem o melhor para essa pessoa. O texto mostra que eles andavam errantes, eles saíram do lugar onde eles deveriam estar. E quantas pessoas saíram do lugar onde deveriam estar e por causa disso estão amargando uma vida de fracasso, uma vida de derrota, uma vida de frustrações e de decepções. Volte para o lugar que Deus tem te chamado, que Deus tem preparado para a sua vida. Confia nele, assim como ele falou para Abraão, olha, eu quero te levar, eu quero te conduzir a um lugar que você não conhece, que você não sabe, mas certamente era o melhor para a vida de Abraão. Essa mesma chamada, pastor Yara, essa mesma intenção, Deus ele tem para todos nós como filhos de Abraão, que nós podemos e devemos ser. E nós temos que voltar para essa habitação. Então, se as pessoas estão passando por um deserto, é momento de análise da nossa vida. Vamos voltar para a nossa habitação. Qual é a habitação? Salmo 91. Quando você pega o Salmo 91, que é o Salmo, é a segurança daquele que se refugia em Deus, ó, que é a verdadeira habitação. Ele diz no primeiro versículo do Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Onde é o esconderijo do Altíssimo? É na palavra. Então você tem que permanecer na palavra, né? Vem a luta que vier, a situação que vier, permaneça na palavra. Sabemos que muitas situações que vêm para nos derrubar. São situações que muitas vezes passamos que não são fáceis, mas tem que haver uma decisão dentro de nós de habitar no esconderijo do Altíssimo, porque só ali, nessa habitação, estaremos seguros das tempestades da vida, estaremos seguros dos animais peçonhentos que existem nessa vida. Então ele diz assim, ó, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, o que vai acontecer? A sombra do Onipotente descansará. Olha que gostoso, você vai conseguir descansar a sua alma, descansar o teu coração. Vai ser o lugar ali seguro onde você vai estar habitando. Por mais que a tempestade lá fora possa estar feia, que o céu possa estar fechado, né? Que a ventania possa estar grande, que os animais peçonhentos possam estar rondando, mas você está descansando no abrigo, na sombra do Onipotente, e ali você pode estar completamente descansado, ali você está seguro que nenhum animal peçonhento irá ali te picar, né? Irá contra a sua vida. E aí diz mais aqui, ó, direi do Senhor, quando você está habitando ali no esconderijo do Altíssimo, direi do Senhor, Ele é o meu Deus.
Por que você vai dizer? Porque você vai ver o socorro do Senhor. E ele diz mais assim, ó, o meu refúgio. Tá vendo? Uxa, olha, a luta se levantou, mas olha, eu habitei no esconderijo do Altíssimo e a luta veio e a luta passou. A tempestade veio, mas se fez bonança. Ó, meu refúgio, a minha fortaleza, né? A força, ela não é nossa força, não é na nossa força que nós vencemos, mas é na força de Deus. A minha fortaleza, e nele confiarei. Aí sim, por quê? Porque você já passou, você provou e você viu a bondade de Deus. Então você viu que pode confiar no Senhor em todo o tempo, né? E aí diz no versículo 8 de Salmo 7, voltando para Salmo 107, Salmo 107, aí ele diz assim, ó, logo em seguida quando fala, e os levou para caminho direito, tirou ele dos caminhos tortuosos que eles estavam andando, de atalhos que eles tinham pego no meio do caminho que não era para pegar, não foi a instrução de Deus para eles, e a mesma coisa acontece hoje. Às vezes nós estamos na instrução de Deus, aí vem situações, vem ali tentações, ou surgem para nós assim, outros tipos de ensinamentos e você larga o ensinamento da palavra e vai no conselho do ímpio, vai no conselho do homem, né? Maldita é a pessoa que segue o conselho do ímpio, já diz as Escrituras. Então tem pessoas que às vezes ela deixa o conselho da palavra e pega o conselho do ímpio. Você está pegando um atalho e o atalho vai prejudicar você, vai levar você para o deserto. Então o que aconteceu? Deus tirou ele dos caminhos tortuosos para levar eles à cidade onde deviam habitar. E aí no versículo 8 diz assim, ó, louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Então aqui mostra a bondade de Deus de ouvir prontamente aqueles que outrora estavam virando as costas, mas que na angústia se lembrou do Senhor Deus e clamou. Deus ouviu, meu amado, Deus está presente para ouvir o nosso clamor. Não importa se você é uma dessas pessoas que pegou atalhos na vida que não deveria ter pego e hoje está passando por um deserto, mas eu quero que você saiba que Deus está ouvindo a sua oração e o seu clamor. Ele quer levar você por caminhos direitos para a cidade onde você deve habitar, que é debaixo do esconderijo dele, e ali você vai conseguir descansar o teu coração, você vai conseguir ter refrigério para a sua alma, que talvez há muito tempo você está precisando e você não estava tendo, mas você vai conseguir. Deus quer trazer você de volta, por isso ele está lhe chamando neste momento. Nós estamos aqui na primeira carta de João, lá no finzinho da Bíblia, no Novo Testamento, primeira carta de João, no capítulo 4, iniciamos aqui no versículo de número 7, falamos a respeito de toda a palavra que Deus tem trazido para nós, é um mandamento, toda a revelação que Deus traz ao meu coração, ao seu coração, é um mandamento, porque mandamento é a direção, é a voz de comando de Deus para as nossas vidas. E aqui ele fala um pouquinho a respeito do amor, ele diz assim, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Falamos um pouco a respeito desse amor, porque o maior amor que foi demonstrado foi o próprio amor de Deus para conosco, dando ali o seu único filho para morrer na cruz em nosso lugar. Falamos ainda na primeira parte a respeito de Adão, quando Deus criou Adão e Eva, colocou eles ali no Éden, colocou tudo que era necessário para eles desfrutarem simplesmente do melhor, porque essa é a vontade de Deus até hoje, para mim e para você, que nós venhamos desfrutar simplesmente do melhor desta terra. Mas Adão desobedeceu e ali entrou o pecado. E aí Deus, mais uma vez, através do seu plano perfeito, o que ele fez? Inclinou a enviar o seu único filho a este mundo para morrer em nosso lugar naquela cruz e assim nos resgatar de volta para o reino do Filho do seu amor. E assim aconteceu. Então a Bíblia fala aqui no finzinho do versículo 7, dizendo, olha, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, quando é que eu sei que uma pessoa é nascida de Deus? Quando ela tem o amor de Deus no coração, né? Quando a pessoa tem o amor de Deus no coração, ela cumpre os propósitos de Deus, ela cumpre ali os ensinamentos, os mandamentos do nosso Deus, e você vai ver acompanhando aqui comigo o seguinte, ó, versículo 8, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Olha que declaração séria que o Espírito Santo nos fala aqui, aquele que não ama, aquele que não tem o amor no coração. E o que é o amor, pastora?
O amor, a Bíblia diz, o amor é sofredor, né? Tanto sofredor que Deus deu o seu único filho para morrer na cruz. Foi um sofrimento para Deus, mas por amor. Então o amor é sofredor. Deu o seu filho para morrer por nós, para que hoje nós pudéssemos ser chamados filhos de Deus. Então Jesus sofreu como o unigênito e se tornou o primogênito, porque depois dele vieram muitos outros filhos, né? Depois do primeiro vem o segundo, vem o terceiro e milhares aí daqueles que aceitam a Jesus como Senhor e Salvador se tornam então filhos de Deus, entram na família do Senhor. Então Deus sacrificou um filho para que ele pudesse então dar acesso a outros filhos, para que eu e você hoje pudéssemos ser chamados filhos de Deus. Esse é o símbolo do amor. O amor, ele é sofredor. E a Bíblia fala que quem não ama não conhece a Deus. Então não adianta a pessoa dizer assim, por exemplo, olha, um dos mandamentos do Senhor, qual que é? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao teu próximo como a ti mesmo. E a pessoa não ama o próximo, ela odeia o próximo. Ah, como é que é isso, pastora? Como que ela diz que ama a Deus, mas ela odeia o próximo? Aqui está dizendo claramente, não é invenção da pastora Yara. Olha o que diz, ó, aquele que não ama não conhece a Deus. Então não adianta a pessoa dizer que ama a Deus, mas odeia o irmão. Ela não está conhecendo a Deus, porque Deus, ele é amor. Ora, se eu sou filho de Deus, então o mesmo amor que o Pai tem, um amor a ponto de perdoar a humanidade por todos os delitos, ofensas e práticas erradas, dando o seu filho para morrer na cruz, eu também tenho que ter esse tipo de amor, que é o amor ágape, é o tipo de amor de Deus em meu coração, amor que se inclina a perdoar quando a pessoa ofende, né? A perdoar quando a pessoa erra, né? Então ele diz aqui assim, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus, ele é amor. Aí diz mais, nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito, seu Filho único, não havia outro, não existia outro, enviou seu Filho unigênito, para quê? Para que por ele vivamos. Olha que algo mais maravilhoso e extraordinário aqui. Qual o propósito de Deus de enviar o seu Filho por amor? Para que hoje eu e você possamos ter vida, para que hoje eu e você possamos desfrutar de uma vida abundante. Então não foi à toa, foi um sacrifício muito pesado, foi um sacrifício muito forte. A Bíblia fala que Jesus chegou a suar, né, sangue, porque ele sabia que o sacrifício que ele ia fazer na cruz era um preço muito alto a ser pago, mas era um preço muito essencial também a ser pago, para que hoje eu e você pudéssemos viver a verdadeira vida que está escondida em Cristo. Então não é para você viver enfermo, ou para você viver entristecido, né? Ou para você viver no deserto, como nós pregamos ainda na primeira parte do programa, né? Salmo 107, que a Bíblia fala que o povo de Deus estava vivendo no deserto. O deserto não é lugar de habitação, é lugar de passagem só de ensinamento, mas o povo estava vivendo no deserto, em caminhos tortuosos. Deus tinha para ele caminhos direitos, mas estavam em caminhos tortuosos. Deus tinha para ele a sombra do Onipotente ali para descansar, mas eles estavam sem habitação no deserto. Por quê? Porque não estavam dando ouvido aos ensinamentos do Senhor, porque não estavam colocando em prática aquilo que o Espírito Santo tentava ensinar dia e noite. É o que vimos na semana passada em Jeremias 32, do capítulo 33, versículo 32 ali, que fala, embora Deus os ensinava eles, né, constantemente, de dia e de noite, eles viraram as costas para o nosso Deus. Então aqui ele diz assim, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Então Deus quer que você desfrute de vida, claro que quer, né? Talvez é uma pergunta que você não sabe, você diz, pastora, mas Deus quer que eu seja feliz no meu casamento? Sim. Por isso ele deu o Filho dele, para que você possa viver. Viver é ter do melhor, é desfrutar do melhor. Pastora, Deus quer que eu prospere na minha vida? Claro, ele deseja que você possa ir bem em todas as coisas, como bem vá a sua alma. Para isso que ele morreu, para que você hoje possa viver, para que você hoje possa ter vida, né? E ele diz mais, ó, nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Então, ou seja, o que Deus ele fez? Bom, ele nos amou primeiro. Ele falou assim, eu tenho que enviar o meu Filho, o plano perfeito ao mundo, para ser a propiciação, para pagar
pelo pecado da humanidade, porque senão não haveria perdão, nem para mim, nem para você e nem para ninguém. Não haveria céu, não haveria salvação. Mas ele então não viu a condição, né? Isso que é o amor incondicional, um amor que não vê condição. Ele simplesmente enviou o seu filho para morrer por nós. Para quê? Para que venhamos ter vida. Então a vida é um direito nosso, tá? A vida é um direito meu, a vida é um direito seu. Eu me lembro agora daquele leproso que chegou para Jesus ali todo enfermo, né? Cheio de lepra, o seu corpo branco ali, como a neve, cheio de lepra, e ele chegou para Jesus, Jesus perguntou para ele, e falou, o que queres que eu te faça? E ele não sabia qual era a vontade de Deus, e ele falou assim, Senhor, se tu queres que eu seja limpo, né? Essa era a vontade dele, mas ele não sabia se era a vontade de Deus, se a vontade de Deus estava em conformidade com a vontade que ele tinha de ser curado. E naquele momento Jesus olhou para ele com toda aquela graça, com aquele amor incondicional, e ele disse, quero ser limpo. E naquele mesmo momento aquele rapaz, aquele jovem foi curado da lepra. Naquele mesmo momento, aquele rapaz que outrora não tinha vida por conta daquela enfermidade, daquela dor e daquele sofrimento, passou a ter vida, porque Jesus veio para isso. Ele veio para trazer essa verdadeira vida, para que você possa viver, desfrutar da alegria completa. E ele diz mais aqui assim, olha... Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. É um dever, tá vendo aqui? Nós devemos. Nós temos na palavra de Deus os nossos direitos, mas nós temos também deveres a ser cumprido. É igual na lei do homem, né? Quando você estuda direito, você vê que você tem direitos, mas você tem deveres, né? Você tem direitos pela lei, a lei embasa você de alguns direitos, mas você também tem obrigações a cumprir, deveres a cumprir para que você possa estar dentro da lei. Então, espiritualmente, a mesma coisa. Você tem direitos em Cristo Jesus de desfrutar a vida abundante, de comer do melhor desta terra, né? De ser feliz, de ser uma pessoa próspera, mas você também tem deveres dados pelo Senhor, deveres para serem colocados em prática, para que você possa viver e desfrutar desses direitos que nos pertencem por Cristo Jesus. E um desses deveres que nós temos é esse aqui, olha, no versículo 11, amados, se Deus assim nos amou, ele está dizendo assim, olha, se Deus deu o seu Filho para morrer em nosso lugar, para ser propiciação dos nossos pecados, né? O amor, ele é sofredor a este ponto de dar o único Filho, o Filho unigênito, para morrer em nosso lugar, para que nós venhamos viver. Ele falou assim, ó, então, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros, perdoando, né? Considerando a pessoa também, né? Nós devemos, da mesma forma com que Deus nos amou, devemos amar. E aí ele continua, ninguém jamais viu a Deus. Aí ele diz, se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Então, olha que lindo, né? Olha, vou ler mais uma vez. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, então há uma condição, se eu amo com esse amor verdadeiro, com esse amor ágape, né? Do tipo de Deus que não vê condição para estar presente, simplesmente ele está, porque é um mandamento de Deus e eu escolho cumprir os mandamentos. Aí ele fala, Deus está em nós. Olha que bonito, então você vê Deus através de você. Nós vimos Deus através de Jesus. Lembra quando os discípulos chegaram para Jesus e falaram assim, mestre, nos faz ver o Pai, nos mostra o Pai. Jesus olhou para eles e falou, puxa vida, né? Vamos parafrasear, colocar na linguagem do dia de hoje. Puxa vida, mas aquele que vê a mim vê o Pai. Por quê? Porque Jesus andava em amor, então o Pai estava nele. E aquele que olhava para Jesus conseguia ver em Jesus a figura do próprio Pai. Então isso tem que acontecer comigo e com você andando na verdade. Aquele que olha para mim e que olha para você, através de nós consegue ver o Pai. No quê? No amor, nas mesmas ações, nas mesmas atitudes, tem que ver em nós o Pai através de nós, nas nossas ações e atitudes. Aí diz, ó, nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. Que coisa linda! Ele nos amou de tal maneira que deu o seu Filho para morrer em nosso lugar, e quando Jesus morreu, ressuscitou e foi para o Pai, ele então não nos deixou sós. Ele nos enviou o seu Espírito. E diz mais, ó, e vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo, porque o mundo estava perdido. Não havia outra solução. E aí ele enviou Jesus
Jesus então para poder salvar o mundo que estava em trevas, o mundo que estava em delitos, o mundo que estava em pecado, o mundo para o qual você olhava e dizia assim, humanamente falando, não há solução, mas Jesus é o Salvador do mundo. Talvez você olhe para a sua vida e diz assim, para minha vida não tem solução. Pastora, para minha vida não tem mais jeito, para o meu casamento não tem mais jeito. Para a minha saúde, pastor, o médico disse que não tem mais jeito, que a minha saúde ali, o câncer já virou metástase ou aquela situação é para a morte. Olha, Deus enviou a Jesus para ser Salvador. Sabe o que significa a palavra salvador, ser salvo? É ser tirado de uma situação indesejada. Então ele enviou Jesus para tirar você desse sofrimento, para arrancar essa enfermidade de você, para que você venha realmente ter vida, para que você venha desfrutar de alegria, de saúde, né? E de tudo que diz respeito à vida e piedade. E aí ele diz mais assim, olha... Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, este está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor, não há temor, né? Aí diz aqui, antes, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito o amor. Esse versículo de número 18 aqui, de 1 João capítulo 4, é tremendo, onde ele fala que no amor não há temor. Antes, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Está falando aqui esse temor no sentido de medo, né? Quando você é aperfeiçoado em amor, você não vai ter medo de nada dessa vida, porque você sabe que o Pai está em você, que você sabe que Ele enviou o Filho para que você possa viver, para que você possa desfrutar do melhor da terra. Então pode se levantar uma luta, uma adversidade, uma situação difícil, mas você não vai ter aquele medo da adversidade, porque você sabe que a sua vida está no domínio completo do Senhor Deus, que a sua vida foi comprada por um bom preço e quem rege a sua vida é o próprio Salvador do universo, que é maravilhosíssimo, que se inclina para nós e ainda que muitas pessoas virem as costas para esse amor, no momento que ela clama, no momento que ela pede a Deus, que ela pede o socorro de Deus, o amor dele é tão grande que ele vem em auxílio dessa pessoa. É maravilhoso, né? E o que é o amor? Aqui o João, ele escreve pra gente aqui, ele frisa bem, ele sublinha bem a respeito do amor, porque o amor é como um teste de vida cristã, né? Ele passa a ser um teste na vida cristã. E ele diz mais aqui assim, ó, porque aqui ele traça o amor até a sua fonte de natureza de Deus, conforme revelada na cruz. E fala mais aqui, ó, os cristãos mostram que são filhos de Deus manifestando atitudes de sacrifício e ações como as dele. Então, da mesma maneira que Deus sacrificou o seu filho, né, manifestou o seu amor com ações, nós como filhos de Deus temos que manifestar o nosso amor também com ações pelas pessoas. E aí nós paramos no versículo de número 12, onde falou assim, ó, ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Aí vamos ler só um pouquinho para quem chegou agora está inteirado. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. Algo preciosíssimo, hein? O Espírito Santo em nós é o penhor da salvação. É a marca de Cristo em nós que somos salvos. E aí diz mais aqui assim, olha, e vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para salvar o mundo, para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor, não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo, porque o temor tem consigo a pena, né? O que teme não é perfeito em amor. Então, o amor tem consigo a pena. Mas por isso que a Bíblia fala que o que teme não é perfeito em amor, porque aquele que crê no amor e tem o amor, ele não tem medo de sofrer pena, porque se ele está em Cristo, a Bíblia diz que em Cristo Jesus não existe condenação para aqueles que estão nele. Versículo 19. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Aqui é lindo demais. Por que hoje nós amamos a Cristo? Porque em primeiro lugar,
Ele nos amou a ponto de morrer naquela cruz por cada um de nós, a ponto de sofrer para pagar sobre Ele os nossos erros e os nossos pecados. E hoje Ele nos deu condição de o amá-lo também. Aí diz, se alguém diz, eu amo a Deus, aqui é um ponto-chave, hein? E aborrece a seu irmão, é mentiroso. Olha que coisa séria aqui. Pastor Israel, uma advertência muito séria. A gente dá ênfase aqui no que o Espírito Santo usou o João para falar, o apóstolo João para falar. Ele diz, aquele que diz, eu amo a Deus, mas aborrece o seu irmão, não é eu que estou falando, não é a Igreja da Graça, Igreja A, Igreja B ou Igreja C. É as Escrituras Sagradas, está dizendo que essa pessoa é mentirosa. Porque a pessoa, ela vai contra a essência de Deus, pastor Yara. Deus é amor. A partir do momento que a pessoa ela tem para com o seu próximo, para com o seu irmão, um sentimento negativo, um sentimento contrário, isso ofende a essência de Deus. Até porque Deus, sendo amor, Ele já se deu para que o ser humano seja salvo, seja resgatado, ele possa ter vida, ele possa viver. E quando uma pessoa que diz que é de Deus odeia o ser humano, veja, ele está totalmente contrário, totalmente batendo ali de frente ao princípio do amor de Deus, que é amor e que entregou esse amor para resgatar o ser humano. Ele deu o exemplo, né, pastor, de amor, né? Ele não só falou do amor, Deus não só é amor e só fala do amor, mas ele agiu, ele demonstrou o amor, ele manifestou o amor em pessoa através de Cristo Jesus. Na semana passada, pastor Israel, nós até falamos a respeito do perdão, porque o perdão, ele está completamente ligado ao amor, né? O amor, não existe perdão sem amar, né? O amor incondicional. Até falamos a respeito daqueles dois servos que a Bíblia conta, que um servo devia ao rei e o conservo devia ao servo, né? E o servo, então, sendo chamado pelo rei para prestar conta, disse ao rei que não podia pagar aquilo que devia. E aí o rei falou, olha, se você não tem como pagar, tá bom, te perdoo a dívida. E liberou ele daquela dívida. Só que aquele servo saindo, encontrou o conservo que devia para ele. E aí o conservo falou assim, olha, não tem como lhe pagar a dívida. E ele falou, não me interessa, vai pagar essa dívida. Ele falou, olha, mas eu não tenho, perdoa a dívida que eu fiz, eu tenho filhos para sustentar. Não vou perdoar. Você vai ter que me pagar tudo que você me deve. E o que aconteceu? Quando o rei soube que o servo não perdoou o servo, ele mandou chamar o servo e mandou jogar o servo ali na mão dos atormentadores e prender ele na prisão. Porque assim como ele foi perdoado, ele não teve, né, o mesmo amor para perdoar o seu conservo. Então olha que coisa séria, foi jogado na mão de atormentadores. Então aqui que entra que o perdão está muito relacionado com o amor, porque Deus amou o mundo que decidiu dar o seu filho para perdoar os nossos pecados. Olha só como o amor, ele apaga transgressões, né? O amor está relacionado ao perdão. E muitas pessoas, pastor, diz que ama a Deus, mas não ama o próximo. Peraí, então se eu não amo o próximo, não perdoo o próximo, a ofensa que me fez, o erro que cometeu, tem pessoas que têm tanta mágoa no coração que ela não está percebendo, mas a vida dela está indo de mal a pior, ela está se definhando. Por quê? Porque ela não tem coragem de perdoar o próximo, ela não tem coragem de amar o próximo como a ela mesma, como as Sagradas Escrituras dizem, pastor. E aí a pessoa vive na mão de atormentadores, não tem paz na vida, porque ela não está sendo um praticante do amor, como nós lemos aqui nas Sagradas Escrituras, aqui na carta de 1 João, que a Bíblia fala aqui, no versículo 11, amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Então é um dever, né? É um dever que Deus nos dá de amar a pessoa como Ele nos amou também. E o amor, ele oferece esse perdão. E a pessoa não vendo isso, pastor, a pessoa ela vai se enterrando, ela vai se definhando. E se trata de a pessoa corresponder, pastor Yara, não simplesmente a outra. Por isso que às vezes elas ponderam se a outra merece ou não. Mas não se trata de você corresponder a outra. Se trata de você corresponder a Deus, de você mostrar gratidão a Deus pelo benefício que você recebeu de Deus. Então, você foi amado por Deus, você foi agraciado por Ele, foi perdoado por Ele. E você então deve perdoar o seu próximo, perdoar o outro, né? Correspondendo assim a Deus, correspondendo assim ao amor que Deus
teve para com você. Então você dá de graça o que de graça você recebeu, mas não por causa simplesmente daquela pessoa, porque muitos, pastor Yara, se baseiam nisso, mas aquela pessoa não merece, mas nós também não merecíamos o perdão de Deus, não merecemos o amor de Deus, mas Deus nos agraciou com o amor dele. Então, se nós realmente estamos contagiados, impactados com o bem que Deus nos fez, então o nosso prazer será dar disso também para quem necessita, que está à nossa mão. E o interessante é que o senhor falou, pastor, essa frase, uma frase muito verdadeira, que quando nós amamos o nosso próximo, não é que nós estamos correspondendo ao amor do próximo, estamos correspondendo a Deus, que nos mandou amar, né? Que nos deu o dever de amar as pessoas. Porque ele diz aqui, ó, se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Olha que pergunta interessante, pastor. E a pessoa, quando ela, pastor Yara, faz esse bem, ela na verdade está fazendo um bem maior a ela, porque quando ela não perdoa, ela guarda o ressentimento, ela guarda o rancor, isso é um veneno, isso é um malefício a ela. Então, ao ela deixar de beneficiar o outro, na verdade, ela é a maior prejudicada nisso, né? E ela mostra que ela nisso também está negando a Deus, como diz esse versículo, porque ela não vê Deus. Então ela está negando a fé dela em Deus quando ela não pratica o que ela recebeu de Deus, os ensinamentos que ela recebeu de Deus, o amor, a benfeitoria que Deus fez a ela. Quando ela não pratica isso em relação ao semelhante que ela vê, então automaticamente ela está negando que ela realmente crê em Deus, porque ela não vê Deus. Como que ela vai reconhecer, né, o benefício que veio de Deus se ela não vê Deus? Mas a maneira de a pessoa reconhecer o benefício que ela recebeu de Deus, a maneira de ela mostrar que ela crê realmente em Deus, é quando ela vê no próximo, na pessoa que está à mão dela, a oportunidade de fazer o uso do amor de Deus. E a pessoa às vezes fala assim, mas por que eu vou amar aquela pessoa? Só me fez mal. Mas a Bíblia manda, ela fala assim, o que adianta a gente amar só aquele que nos faz bem? Nós temos que amar aquele que nos persegue, orar pelo aquele que nos persegue, demonstrar esse amor, né, de Deus para com o próximo. Não está dizendo assim, quando Deus fala assim, amar o próximo como a ti mesmo, ele não está só dizendo assim, ame aquele que te faz bem. Ele está mandando você amar o próximo, aquele que está acerca de você, aquele que é do seu convívio familiar, do convívio seu no trabalho. Nós temos que amar as pessoas. É tanto isso que é o mandamento de Deus, o amor, que ele fala aqui no versículo 21, e dele temos este mandamento. Tá vendo aqui? Que o apóstolo João, ele fala bem claramente, e dele temos este mandamento. Que mandamento que ele fala aqui, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Então é um mandamento de Deus para a nossa vida. E a Bíblia fala assim, Jesus disse, aquele que me ama é aquele que guarda os meus mandamentos. Então não adianta você dizer assim, eu amo a Jesus, mas você não ama o seu irmão, não ama aquele que lhe ofendeu. Você está sendo mentiroso. Tá? Não sou eu que estou falando, não, é a Bíblia que está falando, e Deus repreende aquele a quem ama, né? E está sendo mentiroso. Vamos voltar para ficar na palavra para dizer, a pastora que está falando, se alguém diz, versículo 20, eu amo a Deus e aborrece seu irmão, é mentiroso, né? Por que ele está dizendo, versículo 21, e dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. E se Jesus disse, então, aquele que me ama é aquele que guarda os meus mandamentos, então aqui está o mandamento de amar o seu irmão. Se eu não estou amando o meu irmão, mas é porque ele me ofendeu, mas é porque ele fez isso, porque aquilo. É o amor incondicional. Não precisa de condição para acontecer. É o amor do tipo ágape. Pecou contra você? Perdoe 7 vezes 7 num dia, né? 70 vezes 7 num dia, aliás. 70 vezes 7, 490 vezes num dia. É esse amor. Então, quando eu não amo, o que é que está acontecendo aqui? Verdadeiramente eu não estou amando a Deus, porque quem ama Jesus, ele falou, é aquele que guarda o meu mandamento. Se eu não amo o próximo, eu não estou guardando um mandamento do Senhor. E esse amar ao próximo é um mandamento específico de Deus para a nossa vida. Então, aqui é algo muito sério. Ame as pessoas. Perdoe as pessoas. Tem pessoas que o tempo está passando, os anos estão passando, tem pais que não falam com filhos, filhos que não falam com os pais. Olha, a oportunidade de viver, de conviver com seus familiares que você está perdendo. Tem pessoas que só se reconciliam quando o outro está à beira da morte e aí perdeu todo
toda uma caminhada aqui nessa vida com aquele ente querido que poderiam estar convivendo em harmonia. Então perdoe hoje, aprenda a colocar o mandamento de Jesus em prática para hoje. A Bíblia fala que Deus é um Deus de já, é um Deus de hoje, do presente, do agora. Então se Ele está lhe dando esse mandamento agora, ame agora. Liga para aquela pessoa que você não perdoava, liga para o seu pai que você não falava há tantos anos, para sua mãe, para o seu irmão, ou quem quer que seja que há tanto tempo você não falava, liga para essa pessoa simplesmente para dizer, olha, como você está? Está tudo bem? Eu te amo, né? Porque é o mandamento do Senhor. Então, se nós dizemos que amamos a Deus, nós temos que amar também o nosso próximo. Tudo isso mostrando que o amor de Deus, ele é muito forte pela humanidade. É um amor que não vê condição, que deu o seu único filho para morrer em nosso lugar. E no versículo 11 diz assim, ó, amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Então, esse amor em que o apóstolo João aqui ele fala para a gente, é um teste de vida para o cristão, né? E quando a gente olha para as Sagradas Escrituras, a gente vê quantas vezes o povo de Deus virou as costas para o Senhor, não dando ouvido aos ensinamentos, mas Deus sempre inclinou ali com um amor grandioso, misericordioso, sempre estendendo a mão para ajudar e para levantar. Aqui no livro de Jeremias, eu quero que você abra aqui comigo agora, em Jeremias no capítulo 32, mas no versículo 30, nós vamos agora para este livro meditar um pouquinho mais, onde fala aqui que Deus, ele prometeu trazer o povo dele do cativeiro. O povo tinha virado as costas para Deus mais uma vez, né? Quantas vezes na história bíblica nós vemos o povo não dando ouvidos aos ensinamentos do Senhor? E o que acontecia? Padecia. Quando a gente não dá ouvido ao ensinamento do Senhor, quando a gente não coloca em prática os mandamentos do Senhor, nós padecemos na vida. A gente fica andando, igual o povo de Israel ficou andando 40 anos naquele deserto, até que todos aqueles que murmuraram, viraram as costas para Deus, pereceram ali. Olha que coisa séria. E tem muitas pessoas assim, andando na vida como se estivesse no deserto, sem habitação, passando fome, sofrimento. Então é momento de voltar, de despertar, de pegar os ensinamentos e colocar em prática. E aqui em Jeremias, no capítulo 32, no versículo 30, a Bíblia fala um pouco a respeito disso, então, que Deus tinha prometido tirar o povo ali do cativeiro e restaurar. E diz no versículo 30, ó, porque os filhos de Israel e os filhos de Judá não fizeram senão mal aos meus olhos. Então aqui a gente vê que houve uma situação em que os filhos de Israel e de Judá, eles praticaram todo tipo de maldade aos olhos de Deus. Eles não estavam fazendo aquilo que agradava ao Senhor. Eles estavam, por assim dizer, machucando o coração de Deus, né? Desde a sua mocidade, ou seja, por muito tempo fizeram aquilo que desagradava ao Senhor. E diz mais, porque os filhos de Israel não fizeram senão provocar minha ira com as obras das suas mãos, diz o Senhor. Ou seja, toda a prática que eles estavam tendo era contrário aos ensinamentos que Deus havia dado. E aí diz mais assim, ó, porque para minha ira e para o meu furor me tem sido esta cidade desde o dia em que a edificaram até o dia de hoje, para que a tirasse da minha presença. Por todas as maldades dos filhos de Israel e dos filhos de Judá que fizeram para me provocarem a ira, ele e os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes e os seus profetas, como também todos os homens de Judá e os moradores de Jerusalém. Aí entra naquele versículo que citamos semana passada. E viraram para mim as costas e não o rosto, ainda que eu os ensinava, madrugando e ensinando-os, eles não deram ouvidos para receberem o ensino. Antes, puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome, para a profanarem. E edificaram os altos de Baal, que estão no vale do filho de Inom, para fazerem passar seus filhos e suas filhas pelo fogo a Moloque. O que nunca lhes ordenei, nem subiu ao meu coração que fizessem tal abominação, para fazerem pecar Judá. Pastor Israel, olha que coisa séria, que Deus então, contando mais minuciosamente o que os filhos de Israel e o que os filhos de Judá estavam fazendo contra o Senhor. Deus estava ensinando eles um caminho perfeito, Deus estava ensinando eles um caminho correto, mas eles viraram as costas para Deus, não deram ouvido aos ensinamentos, pelo contrário, antes edificaram altos de Baal, a Bíblia fala, e eles estavam trazendo todo tipo de abominações para a casa do Senhor, tudo
contrário aos ensinamentos da palavra, né? E a Bíblia diz assim, ó, por isso agora sim, diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dessa cidade, do qual vós dizeis, já está dada nas mãos do rei da Babilônia, pela espada e pela fome e pela pestilência. Então, coisa séria sucedeu àquela nação, pastor, ali ao povo de Judá e o povo de Jerusalém, porque eles não deram ouvidos aos ensinamentos do Senhor e não foram praticantes da verdade, como Deus ensinava a eles todos os dias. E é triste a gente ver, pastor Yara, como as pessoas, parece que elas têm uma tendência, como que natural para se afastar, para virar as costas, para se atrair para coisas que só vão trazer ruína para elas. Deus oferece o melhor da vida, a palavra de Deus. Quando Deus nos ensina a palavra dele, nos mostra o caminho dele, é para o nosso bem. O primeiro beneficiado da nossa vida somos nós mesmos, né? Quando nós obedecemos a palavra de Deus, colocamos a nossa vida na pauta da palavra de Deus, os frutos de uma vida na retidão da palavra de Deus são maravilhosos, são frutos de bondade, são frutos de amor, são frutos de alegria, são frutos de prosperidade, são frutos, sabe, maravilhosos, que dignificam a vida do ser humano. Mas parece que às vezes as pessoas, elas têm uma inclinação para o que é mal, para o que é erro, né? Para aquilo que destrói. E é como pessoas cegas, né, pastor Yara? Porque quando a pessoa, ela de propósito faz coisas para o seu próprio dano, é porque ela está completamente cega dos sentidos, não só dos olhos físicos, mas dos sentidos da vida. E olha que coisa séria, pastor, que ainda que eles fizeram essas abominações, estavam cegos espiritualmente, não dando ouvidos aos ensinamentos do Senhor, porque esse é o verdadeiro cego, aquele que é ensinado, mas que não dá ouvidos e não pratica a verdade como foi ensinado, fecha os olhos para a verdade, né? Aí que está uma cegueira que só mesmo ali a palavra de Deus para poder abrir essa visão espiritual da pessoa, né? Então, por mais que eles estavam trazendo abominações, por mais que eles viraram as costas para Deus, aí que agora eu quero mostrar o grande amor de Deus que se inclina e que mostra que nós devemos ser como Deus para com as pessoas também que erram, para com as pessoas também que praticam o mal contra nós. Então, é isso que eu quero fazer, eu quero comparar esse amor de Deus, que Deus ele teve aqui, por essas pessoas que fizeram abominações virando as costas para ele, e no versículo 11 de 1 João capítulo 4, que lemos, amados, se Deus assim nos amou, olha que eu vou mostrar aqui o amor de Deus. Aí ele diz, também nós devemos amar uns aos outros. Então olha esse amor que Deus amou aqui, ó. Judá e Jerusalém virou as costas, levantou altos aqui para Baal, levou todo tipo de abominação para dentro da casa do Senhor. Fizeram tudo o que era de mais errado. Mas no versículo 37, a Bíblia diz assim, olha o amor de Deus que se inclina. Eis que eu os congregarei de todas as terras para onde os houver lançado na minha ira e no meu furor e na minha grande indignação, e os tornarei a trazer a este lugar, e farei que habitem neles seguramente, e eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus. Então, olha o amor de Deus, que o amor de Deus ele tem por nós, ainda que nós sejamos falhos, ainda que nós erramos, ele quer ser o nosso Deus, e ele quer que nós sejamos o povo dele todos os dias. Aí ele diz mais assim, e lhes darei um mesmo coração, e um mesmo caminho, para que me temam todos os dias para seu bem e bem de seus filhos depois deles. E farei com eles um concerto eterno, que não se desviará deles, para lhes fazer bem. E porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. E alegrar-me-ei por causa deles, fazendo-lhes bem. E os plantarei nesta terra, certamente com todo o meu coração e com toda a minha alma. Pastor, essas palavras de Deus demonstram o grande amor dele, que se inclina a ponto de perdoar qualquer ofensa, a ponto de perdoar qualquer situação, a ponto de Deus falar assim, eu farei deles o meu povo e eu serei o seu Deus, né? Como a gente leu aqui, ó, nesse versículo aqui 40, e farei com ele um concerto eterno, que não se desviará deles para lhe fazer o bem. Tá vendo? Deus quer fazer o bem, ainda que o povo estava fazendo o que era mal. Deus estava dizendo, vou trazer vocês para mim, vocês serão meu Deus. Eu farei o bem para vocês, porei o meu temor no seu coração, para que nunca se aparte de mim. E alegrar-me-ei por causa deles, fazendo-lhes bem. E os plantarei nessa terra, certamente, em todo o meu coração e com toda a minha alma. E é bonito e maravilhoso de ver, pastor Yara, que essa graça que Deus demonstrou ao povo dele no passado,
ela está multiplicada para nós hoje, para cada pessoa individualmente. Cada um de nós temos essa graça ao nosso dispor, essa oportunidade, essa condição de sair do erro, de sair do pecado, de decidir por uma mudança de vida e uma vida de relacionamento com Deus, porque essa graça está à nossa disposição. E quando a gente decide, né, pastor, a fazer o mesmo que Deus fez, a oferecer o mesmo amor que Deus ofereceu, a praticar aquilo que Deus está nos ensinando, e Ele está nos dando um mandamento hoje. Que mandamento é esse? Amar uns aos outros, né? Quando nós praticamos isso, então as bênçãos de Deus, ela vem nos alcançar. Olha o que ele diz aqui, ó, versículo de número, paramos no 42 agora. Porque assim diz o Senhor, como eu trouxe sobre este povo todo este grande mal. Por quê? Na realidade não foi que Deus trouxe o mal. Eu sempre digo isso, que para toda ação existe uma reação. Eles viraram as costas para Deus, eles ficaram na mão do inimigo. E aí diz assim, ó, eu trarei sobre ele todo o bem que lhes tenho prometido. E comprar-se-ão campos nesta terra, da qual vós dizeis, está deserta, sem homens, nem animais, está dada na mão dos caldeus. Olha, pastor, que coisa linda, né? Ele está falando assim, essa terra que você estava dizendo que era deserta, né? Uma terra que não havia homem nem animais, ou seja, uma terra seca. Desta terra seca, ele falou assim, que estava na mão dos caldeus, que significa dos inimigos, essa terra eu darei a vocês. Você vê como que a vida, se as pessoas, pastor Yara, tiverem esse comportamento, essa postura, esse caráter, né, de olhar para o ser humano com esses olhares de perdão, de amor, de expectativa de uma nova vida, porque é isso que Deus estava oferecendo para aquele povo, uma nova vida. Ele estava apagando o passado daquele povo e enxergando para ele, trazendo para eles uma expectativa de uma terra maravilhosa, de uma vida maravilhosa. E se nós tivermos esse mesmo caráter de Deus, se as pessoas tiverem umas para com as outras, esse mesmo caráter de Deus, então a vida se torna maravilhosa em todos os aspectos, pastor Yara. E ele continua dizendo mais, ó, Deus falando de mais bênçãos que traria para eles. Comprarão campos por dinheiro e subscreverão aos altos e os selarão e farão que os atestem testemunhas na terra de Benjamim e nos contornos de Jerusalém e na cidade de Judá e nas cidades das montanhas e nas cidades das planícies e na cidade do sul, porque os farei voltar do seu cativeiro, diz o Senhor. Deus iria tirar ele do cativeiro e levar ele novamente agora para a sua terra, mas Deus agora colocaria um temor no coração, faria deles o povo dele e ele seria o seu Deus particular. Do grande amor de Deus, que embora o povo de Israel sempre virava as costas para o Senhor Deus, Deus sempre inclinava ali com sua misericórdia, com seu amor e os chamando de volta, né? E aí então, no capítulo 33 agora, que vamos dar continuidade ao capítulo 32, onde nós lemos, no versículo 1 diz assim, ó, e veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encerrado no pátio da guarda, dizendo, assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto, para o estabelecer, o seu nome é Senhor. Aí diz o versículo 3, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, sobre as casas desta cidade e sobre as casas dos reis de Judá, que foram derribadas com os trabucos e a espada. Eles entraram a pelejar contra os caldeus, mas para que os encha de cadáveres de homens que feri na minha ira e no meu furor, porquanto escondi o rosto dessa cidade, por causa de toda a sua maldade. Eis que eu farei vir sobre ela saúde e cura, e o sararei, e lhes manifestarei abundância de paz e de verdade. E removerei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel, e os edificarei como no princípio, e os purificarei de toda a sua maldade com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram contra mim e com que transgrediram contra mim. Pastor Israel, é lindo de ver que com tudo isso que o povo havia feito, Deus então, no seu infinito amor, ele disse, ó, clamem a mim, clama a mim.
e responder-te-ei. Eu vou responder. As minhas costas não estão viradas para vocês. Pelo contrário, o meu rosto está virado para o seu clamor. Os meus ouvidos não estão agravados para não lhes ouvir, nem a minha mão está encolhida. Pelo contrário, estou atento ao clamor do meu povo, ainda que viraram as costas, mas se eles se voltam para mim e eles clamam, então meus ouvidos estão abertos e a minha mão está bem estendida. Ou seja, pastor Yara, de qualquer forma, a nossa situação diante de Deus, ela sempre é privilegiada. Nós estamos numa situação muito favorável aos olhos de Deus, porque por mais que a pessoa ela tenha se voltado para o mal, por mais que a pessoa esteja distante, por mais que a pessoa esteja vivendo uma vida que ninguém dá nada por ela, o nosso Deus, ele estende as mãos e ele está disposto a salvá-la, disposto a restaurá-la, disposto a dar a ela uma nova chance, uma nova oportunidade. Isso é maravilhoso. E o que é lindo, pastor, é ver no versículo 8 que ele fala: os purificarei de toda a sua maldade com que pecaram contra mim e perdoarei todas as suas iniquidades. Então aqui nós estamos vendo que Deus está disposto a perdoar todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões, perdoou toda a iniquidade do povo de Judá e de Jerusalém com que pecaram contra ele, e ele nos manda, como lemos, e vamos voltar ali agora, lá em primeira carta de João, no capítulo 4, versículo 11, que ele diz: amados, se Deus assim nos amou, olha, assim, dessa maneira, a ponto de perdoar as iniquidades, a ponto de perdoar aquilo que o povo dele, menina dos olhos dele, havia feito de errado para com ele, transgredido a sua palavra. Aí ele diz aqui, ó, também nós devemos amar uns aos outros, perdoar uns aos outros. Esse é o grande mandamento do Senhor, é o mandamento do amor, que tem que ser colocado em prática. E o amor é uma decisão. Tem pessoas que muitas vezes falam comigo e dizem assim: pastora, eu tento perdoar, mas eu não consigo perdoar. O que eu faço para perdoar, pastora? Primeiro, peça ao Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o nosso ajudador. Então, ele que vai lhe ajudar. Diga: Espírito Santo, me ajuda a perdoar aquele que me ofendeu. E, em segundo lugar, a decisão. Quando você decide a perdoar uma pessoa, nada pode mudar essa decisão, quando aquela decisão vem do coração. Eu decido perdoar, como Deus decidiu dar o seu Filho para morrer em nosso lugar, perdoando os nossos pecados. Você também toma essa decisão interior de perdoar, para ser um praticante da verdade e fazer cumprir o mandamento que Deus colocou ao seu coração, ao meu coração, ao coração dos seus filhos.